E a volatilidade no mercado internacional da soja continua. Naturalmente, ela é refletida aqui na formação de preços no Brasil. Nessa terça-feira, o mercado que começou o dia com altas de mais de 10, 11 pontos nos principais contratos, já passou a operar com estabilidade e nesse momento virou para o lado negativo da tabela e tem pequenas baixas, também pudera. Ontem fechou o dia com mais de 30 pontos. O que o mercado está tentando entender é o tamanho da perda que nós teremos na safra 2021-22 na América do Sul. Nós sabemos que os problemas não são uma situação localizada no Brasil, nós temos diversas regiões que vêm relatando problemas e nós também queremos entender o tamanho dessas perdas, o tamanho dessa quebra e como isso vai impactar no preço e principalmente no preço para você. Para isso a gente convidou o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio, para estar conosco hoje e a gente tentar entender o que já pôde ser contabilizado até agora. Não é isso, Matheus? Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. Bom dia, minha amiga Carla. Bom dia a todos que nos assistem. E é isso mesmo, né? O mercado hoje vive, né, uma intriga de debates, né? Do lado da oferta, deterioração de produção aqui na América do Sul. No lado da demanda, a gente tem na contrapartida a China, né, voltando a articular com toda a sua interferência política sobre o mercado. Porém, sim, são dois pontos relevantes. De fato, a gente vai ter que ver ao longo das próximas horas e dias, né, quem que vai levar essa batalha. Que, de fato, as quebras aqui na América do Sul são indiscutivelmente gigantes, talvez uma das maiores quebras produtivas que a gente deva viver na safra sul-americana, né, contabilizando Paraguai, contabilizando Argentina, Brasil e Uruguai. Na via oposta, a gente tem lá chineses, né, que voltam a atuar no mercado com alguns pontos especulativos no âmbito político. Matheus, vamos começar pela safra, que eu acho que é de fato o que os nossos produtores também querem entender, né? Principalmente olhando para os seus estados vizinhos ali. E a gente tem, naturalmente, agora a gente vai ter alguma divergência entre os números, porque algumas consultorias também estimam números próximos, mas não iguais para a safra. E eu queria saber como é que estão os estudos da Pátria diante dessas perspectivas. Nós temos problemas de climas extremos, né? De clima extremos. A gente tem essa falta de chuva e o calor muito intenso no sul do Brasil e o centro-norte do país sofrendo com excesso de umidade. O que isso já reflete em perda de produção aqui para a safra brasileira? Olha, um bom ponto. Vamos começar então pelo lado da oferta. A gente fez até um estudo, Carla, há uns 45 dias atrás, que foi publicado para a nossa clientela daqui da Pátria, aonde a gente trouxe, né, quais era a dimensão das áreas de risco climático aqui na América do Sul. Naquele momento, Carla, a gente percebeu que havia naquele momento quase 20 milhões de hectares sobre, né, algum sinal de estresse hídrico ou pela falta ou pelo excesso na América do Sul. Atualmente, esse número está em torno das 12 milhões de hectares, onde são ali regiões, áreas, né, especialmente que sofrem pela seca, no sul do nosso Brasil, no centro-sul do Paraguai, no nordeste, no centro-norte da Argentina. São regiões ali que até talvez muitos não sabem que estamos assistindo agora, cara, mas há regiões hoje no Rio Grande do Sul, clientes nossos nos reportando que teve áreas, talhões, que não receberam chuvas para a soja de verão esse ano. Então, a seca ela já se prolonga por quase 60 dias, né? Na sua grande maioria aqui na América do Sul, nessas regiões em especial na Argentina, no Paraguai e sul do Brasil. E, né, aqui no Brasil a gente está vendo efeitos muito críticos, né, não só pela seca, mas também agora recentemente pela expansão da problemática com excesso de chuva. Excesso de chuva que já é observado no Pará, que não consegue concluir realmente o plantio, não consegue iniciar uma colheita. O Pará que tem uma dimensão, né, um calendário agrícola realmente diferenciado, né? São quase 3 calendários agrícolas dentro do Pará. Certo. Tocantins também, que sofre bastante com excesso de chuvas, né? Regiões com baixa incidência luminosa, não só isso, com altíssima pressão fúngica, né? Esse clima mais úmido, né, acaba ressaltando ainda mais as doenças fúngicas. Não só isso, né? Soja pronta para ser colhida, que já começa a entrar em ardência dentro da vagem. O mesmo acontece no sul do Piauí, o oeste da Bahia, que talvez é uma das principais regiões que sofrem, aí de fato, com excesso de chuvas, agora na atual época do ano. Então, não só a seca se torna um grande problema, mas também esses excessos pluviométricos, né, entraram na equação do mercado
ao longo das 2 últimas semanas, e a gente viu, né, ontem, principalmente, o mercado se tornando muito reativo, né, a essa problemática no lado da oferta que a gente vem sofrendo aqui na América do Sul. Na via oposta, a gente tem o lado da demanda, né, que talvez a gente possa discutir em outro momento, né. Tá, vamos concluir essa questão da oferta e aí a gente passa a entender a demanda e como tudo isso vai explodir quando o assunto é preço. Matheus, você citou essas questões todas de clima. Vocês já conseguem contabilizar? A gente já perdeu X milhões de toneladas. Já é possível a gente fazer esse cálculo sabendo que essa situação pode se agravar se essas chuvas continuarem ou não chegando, como está na previsão, ou chegando em excesso, como também está previsto para o centro-norte e, respectivamente, a falta de chuvas para o sul do Brasil? Sim, Carlos. Ó, contabilizando as perdas Brasil, Argentina e Paraguai para a safra de soja, as quebras já ultrapassam 7 milhões de toneladas. Ali, usando até como um tom conservador para trazer essas quebras estimadas, viu, Carla? Para essa a tríplice da produção sul-americana, né, que é Brasil, seguido de Argentina, depois Paraguai. Então, pelo menos 7 milhões de hectares na safra de soja verão. Quando a gente traz para o milho, são números semelhantes, porém, enfim, a gente vale lembrar também que são números semelhantes aos 7 milhões de hectares, porém, a safra de verão aqui na América, aqui no Brasil em especial, de milho, ela é muito menor do que a safra, de fato, de soja, né, em termos de área total semeada. Então, as quebras são mais agressivas para a cultura do milho, né, em termos de produtividade, porém, em termos de valores absolutos, elas já estão semelhantes, né? Sim. E como eu disse, eu estou usando até um tom como conservador, essas quebras poderão ser ainda maiores, né, caso essas chuvas não voltem imediatamente para o sul do país. Tá. Matheus, o mercado em Chicago, ele já entendeu o tamanho dessa quebra, ou essas altas que ele vai pontuando, ele vai refletindo justamente o que é possível quantificar neste momento? Ou por estarmos distantes do mercado, né, e o mercado olha muito pro que acontece nos Estados Unidos também, vai tentando trazer um equilíbrio aí entre as informações. O mercado já sabe e já precificou essas perdas ou está mirando patamares mais elevados de preços justamente porque sabe que essa quebra na nossa safra pode se agravar? Olha, Carla, eu vou pedir para quem está nos assistindo que não me entendam mal, né? Eu sou filho de produtor, eu vivo na pele qualquer problema climático que realmente a gente venha sofrer no Brasil. Só que a problemática da seca na América do Sul não é um problema que nasceu hoje. É um problema que vem sendo acarretado por quase 2 meses. Ou seja, o mercado, né, ele já teve o tempo necessário para absorver grande parte dessa quebra produtiva que vinha pela seca. De fato, o que veio a ressaltar, né, dar um novo gás no mercado, dar um novo incentivo de alta ao mercado, foi de fato esse novo problema surgindo no radar, que são os excessos no centro-norte do Brasil. Então, de fato, o mercado hoje está muito mais reativo em tentar entender qual é a potencial quebra dos excessos pluviométricos agora, em reta final de safra, né? Logo teremos colheita nessas regiões do centro-norte do país, colheita sob aí um cenário de intensa, né, pluviometria. Os mapas climáticos para o Brasil continuam mantendo um excesso de chuvas para o centro-norte brasileiro, apenas uma deriva, né, essas chuvas que estão no extremo norte começam a migrar mais para o centro-sul, centro-norte do país, né, adentrando algumas regiões de Goiás até o norte de Minas Gerais. Porém, o mercado agora começa a querer entender, né, qual é a dimensão das quebras por essa nova problemática do clima. É claro que, cara, não pode ser descartado também, não estou dizendo que o mercado está puramente olhando por excesso de chuvas. É claro que a expansão da seca se torna, assim, um catalisador do movimento. Né? Um catalisador o que é? É só um momento de aceleração. Ele não é o principal motivo hoje. Ele só está acelerando, tentando acelerar esse movimento de alta. Então, de fato, o mercado já precificou boa parte dessa intensa seca no sul do país, na Argentina, que, como eu já disse, já duram aí 8 semanas, são quase 2 meses de seca, onde o mercado já entende, né? já sabe que a seca existe, não é segredo para ninguém. Então, de fato, o mercado hoje especulador está tentando olhar para novos problemas e dimensionar qual é a quebra total na América do Sul. Como eu já disse, usando como tons conservadores, em torno de 7 milhões para a soja, 7 milhões para o milho, com o viés dessas quebras se tornarem ainda muito maiores, se não até dobrar
ao longo das próximas semanas aí, cara. Matheus, ontem conversando com mais analistas de mercado, né, que nesse momento é importante a gente ouvir todos vocês para a gente poder levar essa pluralidade de informações para a nossa audiência, a gente falava sobre como isso pode impactar severamente também na produção global de soja, dada a importância da América do Sul e a força que isso vai ter sobre os estoques globais de soja, dada a sua necessidade de consumo diante de uma oferta menor que vem dessa nova temporada. Como é que você faz essa análise? Realmente a gente vai ter que olhar muito, muito de perto para esses estoques finais e entender como é que esse novo balanço do quadro de oferta e demanda começa a se desenhar depois desses problemas de clima por aqui? Sim, cara, isso é realmente um bom ponto, né? A gente está falando em 7, eventualmente 10, 12 milhões de toneladas de soja que venham a quebrar aqui na América do Sul, e mesmo assim, mesmo que essa quebra agressiva, a gente teria uma produção recorde na América do Sul. Então, o que aconteceu para a gente chegar até esse motivo, né? Só aqui no Brasil a gente teve quase 2 milhões de hectares a mais plantados na safra verão de soja. Então a gente tem, de fato, ainda é possível a gente ter uma produção cheia, não cheia, mas uma produção recorde aqui na América do Sul de soja. Porém, Carla, a demanda por a nossa oleaginosa, ela cresceu em mesma proporção. Se a gente tivesse a capacidade de colher 140, 142 milhões de toneladas de soja aqui no Brasil, ainda assim a gente teria demanda total para essas 140, 142 milhões de toneladas. Acima disso, a gente começaria então a acrescentar nos estoques. A gente está trabalhando hoje com a safra brasileira já abaixo dos 140, o que já vai novamente trazer esse viés de redução de estoques de passagem aqui no país. O mesmo vale para a Argentina, o mesmo vale para o Paraguai. Então, de fato, não é porque que a gente vai ter uma redução, trazendo esses dois pontos, né? Não é porque a gente vai ter uma redução agressiva de produtividade que a gente vai deixar de ter uma safra maior do que o ano passado, uma safra total, por conta da expansão diária, mas mesmo assim, pessoal, a demanda, né, ela veio em crescimento junto com a expectativa de produção total aqui na América do Sul, que é uma produção total hoje que sofre deterioração. Sim. Sofre deterioração por conta da seca no sul brasileiro, na Argentina, no Paraguai, juntamente com os excessos de chuvas no centro-norte do Brasil. E não só nós temos perda de produção, como nós temos um produtor muito mais reticente em fazer novas vendas, em comprometer uma parte maior da sua safra, mesmo encontrando preços muito favoráveis e muito remuneradores, né, Matheus? Cara, assim, isso é até uma base psicológica do mercado, né? O mercado vendedor no Brasil, produtores rurais, né? Qual eu me enquadro também, possui essa mentalidade de sempre pensar no passado, aqui, passado de curto prazo, né? De fato, a gente teve ali na safra passada negócios realizados muito abaixo do que o mercado veio a ser precificado em 2021. Então, até por conta dessa mentalidade de trazer o passado de curto prazo e tentar refletir para a realidade atual, a classe produtiva hoje ela está mais reticente a avançar com as novas vendas, né? Sempre no receio de, no passado ali, na safra passada, a gente viu a soja subindo em 70, 80 reais por saca. Esse ano, será que eu não vou passar pelo mesmo? Então, acaba tendo esse movimento também psicológico da falta de interesse por conta de se tratar de passar de curto prazo. O produtor, esse ano, ele está muito mais reticente a avançar com novas vendas, não só no futuro, mas também no disponível. A gente ainda tem soja disponível para ser comercializada. De fato, esse remanescente está dificultoso na originação, né? A indústria, ou o esmagador, ou a exportadora está com dificuldade na originação, porque quem tem na mão hoje, de fato, está pisando no freio. Até porque ele pode usar um saldo dessa soja remanescente para talvez tentar cumprir alguns contratos, Matheus, que ele pode não conseguir cumprir em função dessas perdas de produção? Pode ser, sim, uma estratégia de washout, né? Evitar com que, enfim, alguma soja travada no futuro possa vir a ser um grande problema. É um dos principais também, é um dos problemas. Perdão, não diria que é o principal. O principal, de fato, vem não só assim, pela essa mentalidade, né? De tratar do passado, tentar refletir no futuro, mas também, cara, por conta dessa alavancagem que a gente vem sofrendo, né? Com o custo de insumos aqui no Brasil. O produtor realmente ele quer ter caixa em mão para tentar fazer melhores negócios ali para uma safra já pensando em 22, 23, a fim de, enfim, conseguir melhores negociações no à vista, né?
tendo hoje soja, milho disponível, trigo disponível, ele vai conseguir ter mais capacidade de barganha, né? Quando começar as negociações, que já devem ter começado, para a safra 22-23. Tá. Matheus, vamos entender agora o lado da demanda, como é que os compradores estão se comportando diante disso. Nós temos visto as vendas norte-americanas acontecerem e os embarques também num ritmo um pouquinho mais lento do que na temporada anterior, se a gente fizer essa comparação simples dos números, e nós vimos um movimento da China de vir buscar mais da nossa soja no momento que tipicamente estariam comprando dos Estados Unidos. Como é que isso também está entrando nessa redefinição desse balanço de oferta e demanda, e como é que está previsto esse comportamento dos compradores, e em especial a China, quando a gente olha para a soja 21-22? Olha, Carla, muito bom ponto, né? A China ela mudou um pouco da atuação no mercado, né? Em 2021 ficou muito nítido, né? O quanto a China ela tá muito da mão para a boca. Ela tem evitado cada vez mais fazer essas compras de longo prazo, né? Fazer compra 22, como fazer compra 23. De fato, ela está tentando usar mais o mercado físico, né? De comprar sob necessidade. E acaba que, enfim, isso tem favorecido muito a nós aqui no Brasil, né? A China que vem sofrendo, a gente deixou de falar isso muito aí no cotidiano do mercado, mas é algo que ainda existe, né? Toda aquela guerra tributária que existe entre norte-americanos e chineses ainda é presente, as tarifas, né, as sobretaxas que a China hoje impõe sobre a soja de origem norte-americana, né, que ultrapassam os 25%. Então, de fato, hoje, não só pela facilidade do chinês hoje em comprar um grão de maior qualidade, maior viés sustentável, porque aqui no Brasil tem em abundância, mas também o chinês, por evitar, né, qualquer novo conflito político que venha se intensificar, ou enfim, que não tem resoluções contra os norte-americanos, continuam concentrando as compras aqui no Brasil. E a gente viu muito nítido isso ao longo dos últimos 3 a 4 meses, quando a janela de exportação norte-americana estaria plenamente aberta em direção à China, né? Norte-americano que finalizou a colheita há pouco tempo da maior safra de soja dos Estados Unidos, né? A mesma coisa vale para o milho, maior safra de milho já colhida em solo estadunidense, e mesmo assim eles não conseguiram, né, atrair o interesse do chinês em adquirir o grão norte-americano. O chinês represou a demanda e volta agora com mais agressividade pela origem, né, o grão de origem aqui no Brasil. Certo. Matheus, como é que você imagina que isso também vai continuar cruzando com essas informações de uma menor oferta e refletindo no mercado? Naturalmente, os produtores já olham para esses preços e imaginam e se questionam se as cotações vão buscar os $14, vão buscar resistências mais altas. Como é que a Pátria está avaliando esse momento? Queria entender de você, acho que a pergunta mais objetiva é se o mercado tem uma clara tendência altista e vai realmente buscar preços mais elevados. Cara, se a gente tratar só da oferta, essa tendência fica muito clara, né? A quebra de safra aqui na América do Sul ela é gigantesca, ela está em expansão, como eu já disse inúmeras vezes. Então, se a gente tratar exclusivamente olhando só na ótica da oferta, de fato justifica-se ainda altas mais agressivas aos preços de hoje. Só que, Carla, nessas últimas 24 horas, né, o governo chinês veio com mais agressividade, enfim, tratando de alguns assuntos mais polêmicos, o qual foi até ressaltado pelo Ministério do Agronegócio chinês, né, Ministério da Agricultura, perdão, chinês, aonde que a China, em 2022, deve implementar planos, né, de incentivo monetário mais agressivos, a retomada do êxodo rural, né, mais e mais chineses migrando para as zonas rurais, para incentivar o cultivo não só de milho, que a gente sempre lembra, né, a gente fala pouco também no Brasil, mas a China é o segundo maior produtor de milho no planeta, só perde realmente para os Estados Unidos. Certo. Mas também agora querendo incentivar o cultivo da soja nos Estados Unidos. A gente sabe que a viabilidade desses projetos, não é da noite para o dia, não é no estralar de dedos que isso vai acontecer, cara, mas de fato é algo que se preocupa do lado da demanda, né? A demanda, será que chinesa não vai desacelerar por conta que existe uma percepção de maior oferta da safra de soja em solo chinês? Na nossa humilde opinião, não,
mas essas influências, né, que acaba que o governo chinês vem a trazer do mercado, a gente viu no passado, a gente viu quando os chineses vieram com mais agressividade, implicando principalmente na reversão daquela proteção financeira, que aconteceu lá em julho, derrubou o mercado. Mais uma vez, os chineses têm se mostrado ali tentando, né, articular alguma influência política para tentar desacelerar os preços aqui da soja em todo o planeta. Então, olhando puramente pelo lado da oferta, justifica-se novas altas, o mercado possui a tendência altista, porém a gente teve ali esse novo, né, essa nova componente ali na especulação do mercado agrícola, sendo adicionada aqui uma nova influência chinesa, tentando dizer que vai incentivar a produção de soja e milho em 2022 em solo chinês. Certo. Enfim, a gente tem que entender que muito do que a China diz hoje é diferente de como ela age. Então, a gente realmente, hoje a gente só tem o que foi dito, a gente não tem ainda o que ela tem colocado em prática. Então, o mercado, ele coloca o pezinho no freio agora, é até justificável essa desaceleração que a gente sofreu aí nessa abertura de terça-feira, né? O mercado que veio altista, veio desacelerando o movimento de alta por conta dessa nova percepção chinesa sobre os incentivos de produção dentro do solo asiático, assim dizendo. Certo. Matheus, um outro ponto de atenção é a safra 22-23 dos Estados Unidos, que poderia ter uma área maior de soja, talvez, em detrimento do milho, em função dos altos custos de produção. Isso já começa a ser especulado também pelo mercado, por conta dessa fora de órbita dos preços dos fertilizantes e tudo mais, o que poderia fazer os produtores americanos repensarem a safra 2022-23. Isso já está nessa especulação, ou agora o mercado está focado nessas questões que a gente acabou de discutir? Olha, o mercado especulador do setor agrícola, da soja, do milho, do trigo, enfim, está focado aqui na América do Sul. De fato, problemas ou eventuais benefícios que tenha uma nova safra norte-americana, essa migração de atenção só começa ali no meados do próximo trimestre, 2022. Então, de fato, Carla, existe, né, esse viés dessa migração de área de milho norte-americano para o cultivo de soja. De fato, essa migração ela pode vir a ser agressiva, talvez 1 milhão, 1,5 milhão de hectares, que a gente vem observar saindo do milho e entrando na cultura da soja, entrando em outras culturas, o algodão, do trigo, enfim. Mas é uma variável que ainda não vem sendo notada, não notada, mas ela vem sendo deixada de lado pelo mercado, até porque se ela realmente tivesse essa grande percepção no atual momento, era para a gente ter movimentos ainda muito mais agressivos no mercado do milho do que da soja, e não é o que a gente vem observando. A gente continua observando movimentos mais reativos na soja do que o do milho. Então, de fato, é uma nova variável que ela tem que ser mantida no radar, sim. Ela é uma tendência que existe concreta para a migração de área de milho para soja em solo norte-americano, porém é uma variável ainda sendo deixada de lado pelo mercado, uma vez que o foco segue aqui com muita exclusividade do lado da oferta para a América do Sul. Certo. Matheus, a gente consegue trazer alguma orientação para o produtor que está olhando para tudo isso que está acontecendo agora, pode estar perdendo soja na sua propriedade e vendo os preços subindo e registrando boas referências aí para essa temporada nesse finalzinho de 2021. Ele estar um pouco mais cauteloso com suas vendas agora, mais reticente, é uma postura condizente com o atual momento? Faz sentido ele estar se comportando dessa forma agora? Ou se ele tem condição e está vendo a sua soja caminhar bem, caminhar para ter uma colheita adequada, ele pode avançar um pouco mais e aproveitar esse momento do mercado? Carla, a grande mensagem, o grande alerta que eu quero deixar aqui para todos é que o mercado ele sempre antecipa um problema. Muitas das vezes, pessoal, quando a gente tem uma quebra grande, agressiva de safra aqui no Brasil, ela é precificada antes da gente ter a confirmação desse volume total de quebra. Então, é bem provável, e na nossa visão é o que acontece hoje, é que o mercado está se tornando reativo no exato momento por tentar precificar os problemas do futuro. E essa especulação, pessoal, a especulação de fato não entende de soja, não entende de milho, entende, enfim, de apenas números, balanços de oferta e demanda. Muitas das vezes a gente sabe que a volta das chuvas agora, nesse exato momento, elas podem, não trarão, né, uma recuperação do que já foi perdido. Apenas vai evitar
que novas perdas sejam concretizadas, especialmente nas áreas de seca do sul do Brasil. Tá bom? Então, Tá. as chuvas voltam agora. Vai recuperar o que foi perdido? Não. Porém, no olhar do mercado, a volta das chuvas no curto prazo, e até existe, né, a previsão de que a partir da próxima terça-feira a gente tenha rodadas mais benéficas de chuvas ao sul do Brasil, nordeste da Argentina e sul do Paraguai. Se essa rodada de chuvas, elas de fato seja confirmada, pessoal, a gente pode ter o mercado já diluindo grande parte do movimento de alta por uma falta de percepção que as quebras vão continuar, enfim, serão agressivas. As quebras serão agressivas? Serão. Chuvas vão recuperar o que foi perdido? Não. Porém, o mercado, de fato, vai entender como a volta das chuvas como um fator de não ter mais motivos de precificar uma quebra agressiva na América do Sul. Então, isso acaba sendo a própria psicologia do mercado, né? A gente não pode lutar contra, a gente tem que tentar antecipar esse movimento. Então, eu só alerto muita cautela a quem está nos assistindo, especialmente aqueles produtores rurais que nos assistem agora, que estão vendo os seus talhões sendo deteriorados, estão vendo a sua safra sendo prejudicada. Porém, o mercado é inclemente, o mercado é impiedoso. Muitas das vezes, um fator que gere benefício é o mesmo fator que pode gerar um grande prejuízo ao mercado. Então, só tomem muito cuidado, pessoal. Tomem muito cuidado para não refletir realmente a sua realidade, de você, produtor rural, para a realidade de todo o planeta, de todo o Brasil, de toda a América do Sul. É verdade. Tá bom? Então, pisem com ovos em cima desse mercado, aproveite grandes oportunidades. Se não estiver sabendo o que faz agora, nem como aproveitar a oportunidade e como, enfim, continuar navegando em eventuais altas, procure nós aqui da Pátria Agronegócio, a gente consegue lhe ajudar nesses mecanismos financeiros. Porém, enfim, ressalto mais uma vez para deixar claro e direto o que eu quero dizer. Não use a realidade hoje produtiva da tua região, do teu estado, da tua macro-região geopolítica no Brasil como a realidade do mercado. O mercado realmente não entende da fisiologia da planta, de como a planta funciona. Ele entende que se os mapas voltam, não há justificativas para continuar novas altas e vice-versa. Não só isso, essa influência chinesa que vem à tona ao mercado nessa última madrugada pode ser um grande calo no mercado aí no curto prazo, viu, pessoal? Tomem cuidado. Ótimo, Matheus, acho que essa última mensagem é ideal para que os produtores entendam, porque às vezes a gente tenta aqui explicar isso, né? Mas como jornalistas não temos a mesma profundidade no comentário que analistas e consultores especialistas no mercado. Muitas vezes nós somos questionados que chuva é essa que o mercado viu para derrubar a cotação em determinado dia, em determinada sessão. É importante que eles entendam que é só uma especulação, que é o que traz uma liquidez bastante saudável para o mercado e que, no fim das contas, quando a gente usa aquele tripé de formação para os preços da soja aqui no Brasil, a gente ainda vive momentos muito remuneradores para o produtor, né, Matheus? Não importa em que região ele esteja, mas ele ainda vê um retorno financeiro bastante positivo na sojicultura, né? Exatamente, cara, exatamente. Especulação é essencial ao mercado, nos garante liquidez, nos garante oportunidade, mas de fato, o produtor está entrando numa safra 22 com baixíssimo volume de venda futuras, né? Então, baixa cobertura de custo. Não só isso, uma safra 22 que ela tem que ser uma safra remuneradora, uma vez que a safra 22-23, na nossa visão, vai ser uma safra extremamente alavancada pela questão de custos. Então, a gente tem que ter margens saudáveis agora em 21, 22, né, colheita 22, para que a gente possa passar por águas turbulentas, né, ou em tempos de vacas magras no futuro. Então, de fato, tomem cuidado, pessoal, tomem cuidado, que o mercado, mais uma vez, não é um mercado que quer prejudicar ninguém, é um mercado que usa de variáveis que muitas das vezes, para nós, que entendemos com profundidade do setor agrícola, entendemos com profundidade como a planta de soja funciona, como a planta de milho funciona, muitas vezes, para quem está atrás de uma tela, operando alguns contratos, às vezes, enfim, só está olhando mapas, só está olhando chuvas que, de fato, não chegam. A gente sempre ressaltou isso aqui ao longo dos últimos 90 dias, né, que Sim. O padrão climático esperado para o sul do Brasil, ele é um padrão que pode trazer rodadas de chuva, sim, porém de baixa confirmação. Essa presença desse La Niña reduz, né, a taxa de assertividade dos modelos climáticos quando trazem chuvas para o sul brasileiro. Então, mesmo que as chuvas de fato se mostrem no radar, a confirmação dela está sendo bem diferente, pessoal. A gente de fato não está tendo a confirmação em muitos locais
de previsões até de curto prazo, de um dia para o outro, de 3 dias, de 4 dias, 5 dias, quem dirá daqui 15, 20 dias. Então, só alerta e muita cautela, pessoal, muita atenção, porque essa safra 21-22, ela necessita de uma margem saudável de lucro, porque, de fato, em 22-23, com essa alavancagem de custo que a gente está sofrendo, as coisas podem se tornar um pouco mais complicadas. É isso mesmo. Matheus, te agradeço muito pela companhia e por essas informações divididas conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sabemos que isso é de extrema importância para o produtor que está no campo ali, passando por esse momento difícil. E você, como filho, neto, sobrinho de produtor, sabe dessa realidade, né? Conhece a realidade da roça e a realidade do mercado. Então, te agradeço muito e mais uma vez, e te agradeço, claro, por um 2021 de muita parceria, de muita amizade, de muita informação, de muita orientação para a nossa audiência. Ter você e o time todo da Pátria conosco aqui é sempre um grande prazer, é uma honra, fora a nossa amizade que tem se fortalecido sempre, né? Eu sempre costumo te dizer que você e o time da Pátria são um presente enorme que o agronegócio me deu, então te agradeço muito por mais um ano de parceria. Pô, Carla, eu que agradeço, assim, palavras muito bonitas e saiba que o sentimento é recíproco. A gente tem sempre muita, muita esperança, né, que através dessa parceria a gente consiga cada vez mais explicar como o mercado funciona, né? Muitas das vezes a gente vê discursos de ódio contra o mercado, né? O mercado é sempre muito manipulador, sempre sofre de influências que, enfim, que não são reais, e de fato, este é um mercado que existe há mais tempo do que a soja aqui no Brasil, há mais tempo do que o milho no Brasil. De fato, a gente tem que entender, compreender e antecipá-lo, em vez de ficar batendo de frente. Não é, enfim, uma referência aqui no Brasil que vai mudar a realidade. Então, enfim, a gente acredita que cada vez mais a gente possa contribuir, né, em explicar como realmente esse mercado funciona no dia a dia. Mas é isso. Para aqueles que tiverem qualquer dúvida, nos procurem, Pátria Agronegócios, em qualquer tipo de rede social, ou no nosso site, né, patria.agr.br. Também você consegue fazer o cadastro para a gente entrar em contato. Mas é isso, cara. Um grande beijo para ti, um grande abraço para todos que nos assistem. 2022 foi muito bom, que 2022 seja ainda mais próspero. É isso mesmo. Matheus, obrigada, dá um beijão enorme aí no time da Pátria por mim e voltamos a nos falar com certeza no ano que vem, meu amigo. Obrigada, um excelente 2022 para você. Até mais. Até logo, tchau, tchau. Até logo. Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, conosco nesta manhã de terça-feira aqui no Notícias Agrícolas para falar sobre esse levantamento de perdas. O Matheus optou por fazer uma declaração, como ele mesmo colocou, o que é possível contabilizar até agora são perdas de pelo menos 7 milhões de toneladas, que podem vir a dobrar e ser ainda maiores diante dessa agressividade que a gente tem visto pelo clima nesse momento, principalmente aqui no Brasil. O mesmo é possível observar na Argentina, no Paraguai, nós temos vindo falando sobre isso aqui já tem tempo no Notícias Agrícolas, inclusive a Pátria, já no final de novembro, começo de dezembro, deu uma entrevista ao Notícias Agrícolas falando sobre essa preocupação com o padrão climático aí previsto para esse final de 2021, começo de 2022, justamente por conta dessas chuvas abaixo da média no sul do país e o excesso no centro-norte. Então estamos acompanhando, estamos de olho, volto a dizer, né, como o Matheus mesmo colocou, são momentos da gente ter calma para dar os números, né? E lembrar que o mercado nem sempre vai refletir a realidade que é vista aí na sua propriedade, né? No teu estado ou na tua região, enfim, a gente tem que ter bastante calma e bastante cautela para entender como é que o mercado vai refletir isso. Tanto é que as cotações já passam a recuar nesta terça-feira, nesse momento são baixas de 6,5 a 7 pontos nos principais contratos, com o janeiro valendo 13,56 e o maio, que é a referência para nossa safra, aí ó, cotações na tela. Janeiro 13,56, perdendo 6,5 pontos, o março 13,65, também 6,5 pontos de queda. O maio, 13 dólares e 71, perdendo 7 pontos. E o julho, 13 dólares e 74, com 7 pontos de queda nesta terça-feira. O mercado passou para o vermelho. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação. Na sequência tem Mercado do Boi Gordo, com a Andressa Simão assumindo aqui a bancada. Isso tudo para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.
Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.